A paz do Senhor, meu amado, tudo bem? Aqui é o evangelista Luiz Gustavo e eu quero, neste vídeo, falar do nível 2 da nossa jornada de despertamento. Gustavo, o que é jornada de despertamento para pregadores do Evangelho? Me explica melhor. Jornada de Despertamento é uma série de 5 vídeos onde eu vou falar do despertamento em 5 níveis. Então existem muitas pessoas que não estão pregando o Evangelho porque estão adormecidas. E existem níveis de adormecimento. E a pessoa precisa ser despertada para que ela possa chegar na plenitude da pregação do Evangelho. Primeiro nível, eu falei no vídeo passado, que inclusive, que se você não assistiu, assista. Eu falei do nível de consciência. Pregar o Evangelho é um dever de todos. Não é só de pastor, não é só de diácono, de obreiro, de missionários ou quem estudou teologia, ou quem tem uma função na igreja. Se você é discípulo de Jesus, você deve pregar. Então você precisa ser despertado nesse nível, no nível da consciência, entender que é nossa missão. O segundo nível é o que eu vou falar hoje. É o nível da missão. Então você precisa ser despertado da sua real missão, de como você deve executar esta missão de pregar o Evangelho. Como é? Então vamos falar sobre isso aqui usando os versículos da grande comissão que eu falei no vídeo passado. Usando Mateus 28:20, Marcos 16:15, Lucas capítulo 24, versículo 40 e 44. Toda vez eu me confundo de Lucas. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, a missão precisa ser compreendida pelo pregador do Evangelho. Ele não pode sair pregando de qualquer forma. Ele precisa saber o objetivo da pregação dele. E quando nós olhamos a missão, essa missão tem 3 características. 3 características. 1, 2, 3. A primeira delas é que a missão de pregar o Evangelho é uma missão que deve ser feita em todo lugar. Então a dimensão da nossa missão não tem limites geográficos. Vamos olhar os versículos? Quando ele diz assim, em Lucas, para quem seu nome pregasse o Evangelho em todas as nações, começando por Jerusalém. Todas as nações. Ele não está falando nas nações do G20. Ele não está falando nas nações mais ricas. Ele está falando em todas as nações. Quando nós olhamos Atos 1:8, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dimensão geográfica, ou seja, não tem limite, até os confins da terra. Quando nós olhamos o texto de Atos, ou melhor, o livro de Atos, a história da igreja, nós vemos que os discípulos evangelizavam em todo lugar, por toda parte, de porta em porta. Isso quer dizer, não tem limite geográfico. E muitas vezes nós queremos escolher o lugar onde nós vamos pregar o Evangelho. Ah, não vou pregar o Evangelho ali porque ali é perigoso. Ah, não vou pregar o Evangelho ali porque ali não gosto daquele lugar. Aquele lugar é feio, não vou pregar lá. Mas o chamado, a missão de pregar o Evangelho é em todo lugar. E talvez a gente esteja dormindo para isso. E a gente precisa ser despertado. Quantos lugares existem que nós não estamos pregando o Evangelho? Quantos lugares existem que nós estamos desprezando e Deus ele não faz? Não tem limites geográficos. É até os confins da terra. É em toda parte, em todo lugar, de porta em porta, em todas as nações. Amém? Então a primeira dimensão é essa, em todo o lugar. A missão de pregar o Evangelho é em todo lugar. Segunda dimensão
Eu preciso pregar em todo lugar para todas as pessoas. Então, a dimensão das pessoas. Eu não posso escolher para quem eu vou pregar. Eu preciso pregar para rico, para pobre. Para quem tem a pele mais escura, para quem tem a pele mais clara. Para quem tem carro, para quem não tem carro. Enfim, não importa. Para médicos, dentistas, advogados, padeiros, farmacêuticos, marceneiros, pedreiros, políticos. Não existe limites na dimensão de pessoas. Marcos 16,15 vai dizer: ide pregai a toda a criatura, não é algumas criaturas. E, obviamente, fazendo uma exegese daquele texto, uma hermenêutica ali, criatura não é você pregar para cachorro, para gado, ou seja, para os animais, é pregar para seres humanos. Não existem limites na dimensão de pessoas. Outro texto também vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 vai dizer: porque a vontade de Deus é que todos, ele não está falando de algumas pessoas, ele está falando que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, precisamos pregar o Evangelho em todo lugar, para todas as pessoas. Mas, Gustavo, aquela pessoa é um bandido, é um traficante. Eu preciso pregar para ele? Precisa. Todas as pessoas, em todos os lugares. Certo? E vamos para a terceira dimensão. Essa missão, precisamos ser despertados, além de pregar em todos os lugares, além de pregar para todas as pessoas, precisamos ser despertados para pregar em todo o tempo. Pregador não tira férias. A Bíblia vai dizer, também nessa grande comissão, o versículo de Lucas, né, Lucas 24, lá o versículo final vai dizer que esse evangelho do reino será pregado até que venha o fim. Então não tem limite de tempo. A Bíblia vai dizer lá em Timóteo, Paulo vai dizer, né, para seu filho na fé, Timóteo, que eu preciso pregar em tempo e em fora de tempo. Então você precisa pregar de manhã, de tarde, de noite. E, obviamente, em todo o tempo ali não é um tempo de relógio cronológico, mas é em todas as situações. Você não pode escolher situação para pregar. Você tem que pregar em todo o tempo. Você tem que pregar sempre. É basicamente nesse sentido. Não é que você, eita, acordei, vou pregar, eita, de manhã vou pregar, de tarde vou pregar. Não, não é isso não. Pelo amor de Deus, não entenda errado. Mas é no sentido que o pregador do evangelho, os discípulos de Jesus, todos nós que pregamos o evangelho, nós não podemos escolher. Nós não podemos colocar uma placa feita uma loja assim, fechado para balanço. O pregador do evangelho não coloca fechado para balanço. Todas as pessoas que chegarem para você e para mim, nós precisamos pregar o evangelho em tempo e em fora do tempo, até que venha o fim. Então, não tem limite. Amém? Então, que Deus abençoe você, que precisamos ser despertados para pregar o evangelho em todo lugar, em toda parte, para todas as pessoas e em todo tempo. Não tire férias. Nós precisamos entender que a nossa missão, ela é contínua. Ela não tem interrupções. Ela não tem feriado. Precisamos pregar o evangelho. E quando eu falo disso, eu não estou dizendo que você tem que ser um pregador que vai para a igreja direto pregar e não tira férias. Não é isso. Mas no hotel, de férias, na praia, se você vê uma pessoa que precisa levar a palavra, você precisa levar a palavra. Você não tem dizendo, o policial, né? O policial quando não está com farda, diz assim, mas ele não está em serviço. Você está em serviço o tempo todo. É mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o exemplo do policial é um bom exemplo. Porque o policial ele bota a farda, quando ele tira a farda ele está em serviço. Mas o pregador não. O pregador, com paletó, sem paletó, ele está em serviço. Se você vê uma necessidade, você tem que atender. Amém? Então que Deus abençoe. Que
possamos ser despertados nesse segundo nível, o nível da nossa missão, a dimensão da nossa missão. Precisamos pregar em todo lugar. Precisamos pregar para todas as pessoas. Precisamos pregar em todo o tempo. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. E eu te espero na nossa conferência evangelística para pregadores que vai acontecer na próxima semana, do dia 14 ao dia 20 de agosto de 2023. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como aplicar a homilética adaptativa aos ouvintes, ao público. Ou seja, a arte de pregar por parábolas. A técnica que Jesus usava para pregar o evangelho. O nosso Cristo, o nosso Mestre, é a nossa grande inspiração. Então vamos aprender com ele. Deus abençoe, em nome de Jesus.